E então, para quem não me conhece aqui, acho que tem gente chegando, gente nova, meu nome é Ludmila Lorena, né? Eu sou consteladora familiar, trabalho com as constelações familiares, sou mentora, trabalho, né? Trago sempre a visão, trazendo aí para vocês a visão da constelação familiar, né? Trazendo cursos, sempre mentoria sistêmica, sempre para o meu propósito é expandir a constelação familiar, assim, essa ideia, esse conhecimento, essa visão da constelação familiar para o maior número de pessoas. Também faço formação para consteladores familiar, né? Para quem quer aprender a autoconstelar ou para quem quer ser um constelador familiar, eu também faço essas formações. Então, estou super envolvida aí nessa parte sistêmica da constelação familiar. Então hoje eu vou trazer para vocês que estão junto comigo aí no grupo, estão sempre me acompanhando, né? Muitos aqui, tem gente que, né, faz terapia comigo, todos vocês que estão aí comigo. Hoje eu venho trazendo essa aula gratuita e hoje tem até um homem aqui com a gente, né? Seja bem-vinda, falando essa questão da estima, e eu venho falar a visão sistêmica sobre isso, né? Sobre o seu amor por você, sobre o seu amor pelo outro. Então eu não posso deixar de falar, gente, quando eu começo a falar que a visão sistêmica, ela é um novo olhar, é uma nova forma da gente ver, é uma nova forma da gente olhar para o mundo. E o que é, né, esse movimento da visão sistêmica, que é a visão da constelação familiar. Então a gente vai trazer as nossas questões, elas estão ali no nosso nível pessoal, e a constelação familiar, ela traz um pouco mais, ela traz uma expansão de consciência para vocês, um olhar um pouco mais ampliado, não só desse ser, mas esse ser que faz parte de algo maior. E nesse algo maior que a gente olha dentro dessa constelação familiar é o quê? É o nosso sistema familiar. Então a gente chega de algum lugar, a gente vem de algum lugar. E esse lugar de onde nós viemos nos compõe, porque a vida, ela chega, né, de uma fonte divina infinita, passa pelos nossos antepassados e chega até nós através do nosso pai e da nossa mãe. Então na constelação familiar a gente amplia um pouco mais essa visão esse conceito de você ser individual, para a gente expandir um pouco mais para esse sistema familiar. Por que a gente vai olhar para esse sistema familiar? Porque é desse sistema familiar que a nossa vida chega até nós. Então a gente está olhando para o quê? Nesses movimentos da constelação familiar, a gente está olhando para a vida, a gente está olhando para o movimento de amor que compõe a nossa vida. E por mais que a gente pense, né, nessa visão pessoal, nossa, mas o que meu pai e minha mãe têm a ver com isso? Tudo. Porque isso compõe vocês, isso é vocês são tudo isso, né? Então, é uma visão, por isso que eu venho trazendo sempre a constelação familiar, trazendo essa nova visão da constelação familiar, esse novo paradigma que a constelação familiar vem trazendo, né? É uma mudança, é um outro olhar, porque é você sair daquele olhar que você é uma alma, para sair para o outro olhar de que você faz parte de uma alma maior. Você pertence a algo muito maior, que compõe. E esse todo que te compõe, né? Que não é só você, mas tudo que veio antes de você. Para que a vida possa chegar até você, que você possa ser um ser inteiro, na sua identidade inteira, para você poder caminhar para frente e levar essa vida adiante. Caminhar para frente com essa vida, fazer algo de bom com essa vida. Então, lembrando, todos os movimentos. Então a gente fala sempre aqui da constelação clássica de Bert Hellinger, né? Então aqui é Bert Hellinger raiz, falando dele, olhando para tudo que ele deixou. Então só falando um pouquinho, quem que é Bert Hellinger? É quem traz a constelação familiar para nós. Ele é um alemão, ele foi padre, ele foi psicoterapeuta, ele tem uma vida inteira de estudos que ele veio trazer, um estudo dessas consciências, ampliando, expandindo as nossas consciências e descobrindo isso dentro das ordens, né? Das ordens do amor, que ele falou, que é o pertencimento, que é a hierarquia e o equilíbrio, que é esse movimento que a gente faz dentro das nossas relações. Então, eu escolhi hoje falar desse tema que a gente falou, desse amor por si e pelo outro. Então eu vou começar com a gente falando do nosso amor, né? Por nós. E quem somos nós, né? Dentro dessa visão sistêmica. Nós somos tudo que veio antes de nós. E quando isso não nos compõe, nós não somos seres inteiros.
Então, quando a gente não está na nossa estima, né, porque é baixa autoestima, né, é isso mesmo, é baixa auto no sentido de você mesmo, da sua estima por você, né, quando você está nesse movimento de baixa autoestima, o que isso representa pra gente na nossa visão sistêmica da constelação? Que nós, pra gente ter a nossa unidade aqui como esse ser pessoal, a gente precisa estar equilibrado com os que vieram antes. Então, quem são os primeiros que vieram antes? A nossa mãe e o nosso pai, que nos compõem, que é o nosso feminino e o nosso masculino, né? Em várias teorias, né? Eles falam do masculino, do feminino e do masculino, né? Dessa energia, dessa polaridade. Então, na constelação familiar também a gente olha para isso como que esse feminino é a nossa mãe e esse masculino é o nosso pai. E quando a gente não tem esse pai e essa mãe dentro da gente inteiro, é como se nós estivéssemos separados de nós mesmos. E quando a gente está separado de nós mesmos, nós não estamos na nossa identidade. Então, alguns de nós temos muita mãe dentro da gente, olha que movimento, né? Essa mãe muito grande dentro, mas esse pai muito pequeno. Ou a gente tem um pai muito grande dentro de nós e uma mãe muito pequena. Ou a gente não tem nenhum dos dois dentro de nós, né? Então, se a gente tem só um e não tem o outro, né? Não olha para o outro, o que acontece? A gente fica como se a gente não tivesse uma das nossas pernas, né? A gente está ali meio torto na vida. Agora, se a gente não tem os dois, aí é como se a gente não tivesse as nossas pernas. Aí, alguns aqui vão perguntar, gente, mas como isso, né? Nunca pensava, ninguém nunca me falou sobre isso. Mas é assim que funciona, porque é a forma que a vida chega a você. Ela chega como? Uma parte sua, metade é a sua mãe e a outra metade é o seu pai. E é nisso que a gente existe. É nisso que a gente está aqui existindo dentro dessa vida, que é nessa misturinha bombástica que nós somos, né? E a gente conseguir existir dentro disso, né? Dentro dessa nossa parte que é a nossa mãe, que tem questões da nossa mãe e nossas questões do nosso pai, e não é mesmo o antagonismo desses pais, né? Que existe dentro de nós. Você estava falando sobre isso hoje com a minha filha, e é muito liso, né? E como, por exemplo, eu tenho uma mãe super perfeccionista e um pai nada perfeccionista, e eu sou filha desses dois. E como que eu existo dentro disso, né? Se eu nego esse perfeccionismo do meu pai, é como se estivesse faltando algo, e aí eu fico muito perfeccionista, como a minha mãe. Mas se eu também me incomodo muito com esse perfeccionismo da minha mãe, estou dando um exemplo assim, prático, eu fico totalmente desleixada. Eu preciso achar o caminho do meio, eu preciso me encontrar nisso. Quem eu sou dentro dessa mistura, né? Essa mistura bombástica. Quem eu sou, como que eu existo. E é nesse lugar que está a estima de vocês. É nesse lugar que está o movimento de vida de vocês. Porque muito de vocês, muito de nós, né, no nosso movimento da vida, a gente está vivendo, mas a gente não está vivendo na nossa identidade. Nós não estamos vivendo na nossa inteireza do nosso ser. Por quê? Porque a gente ainda não encontrou a nossa identidade, a gente ainda não equilibrou esse pai, essa mãe e esse pai dentro de nós. E aí a gente ainda está olhando, todos os movimentos são movimentos de amor, mas são movimentos às vezes de amores interrompidos, são movimentos de amor cego, são movimentos ainda de amores que não estão olhando para o mais, não estão olhando para a vida, estão olhando para o quê? Estão olhando para a dor, estão olhando para as dificuldades, estão fazendo votos, repetindo padrões, repetindo histórias. Então, nessa visão sistêmica que eu venho trazendo para vocês aqui, a gente olhar para esse olhar mais amplo, o que acontece? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um sistema. Então, mesmo que seja você e seu irmão, mesmo que seja um irmão gêmeo, cada um recebe a vida de uma forma, cada um olha para isso de uma forma. Então, o que eu venho trazendo para vocês aqui hoje é essa visão sistêmica geral. E aí eu escolhi trazer para vocês representações de constelações que eu já fiz, duas que eu fiz, para vocês entenderem esse movimento na prática. Como que isso movimenta na prática, para vocês entenderem o movimento. Eu vou explicando as constelações, eu não vou falar o nome das pessoas, ninguém vai saber quem é, mas eu vou contar uma constelação aqui para vocês. Vou fazer uma trabalhando aqui com falta de mãe e outra com falta de pai, para vocês entenderem como que isso reverbera na vida de vocês. Claro que em algumas situações vocês podem se identificar um pouco, mas lembrando que é individual o movimento de cada um. O movimento sistêmico é de cada um. Então cada um vai fazendo as
as suas considerações, vai olhando para isso, e alguns aqui também não conhecem a constelação, então é um movimento que eu quis trazer para vocês conhecerem. Eu faço a constelação de várias formas, faço em grupo, faço na mesa, faço de várias formas. Mas eu tenho feito muito a constelação na água. Só que eu não vou pôr a água aqui pra vocês. Então é como se eu estivesse fazendo a representação na água. Por quê? Porque na água eu tenho a vasilhinha que eu coloco a água. Porque na constelação na água, o campo movimenta na água. É muito bonito de ver esse campo movimentando, porque o campo ele vai me mostrando os movimentos. E o que é o campo, né? Para quem não conhece a constelação familiar. O campo morfológico, ele é o campo de uma família, que quando eu coloco a água eu vou colocar os bonequinhos. O que é esse campo? Esse campo, vou explicar de uma linguagem assim, bem simples para vocês entenderem. É o livro da família de vocês, da história da família de vocês. Se no sistema de vocês, o sistema ele é formado de quê? Ele é formado de partes e partes que se interconectam. Então, o seu campo é partes que se interconectam. E se alguma dessas interconexões não se conectam nessas histórias que já foram, que já passaram, o que acontece? A vida para de fluir em algum lugar. E aí ela chega até você obstruída. E quando ela chega até você de alguma forma obstruída, você fica obstruído. E o que a gente faz na constelação familiar? A gente libera esse fluxo dessa vida. A gente libera esses lugares que estão obstruídos. Para quê? Para a gente poder fluir para frente. Porque a vida ela precisa passar, ela precisa ir. Então esse campo é o quê? É o livro da história da sua família. E esse campo vai me mostrar o quê? Aonde naquele fato que a gente vai trazer, aonde que aquele movimento está interrompido. Então vocês vão entender isso na prática, para vocês, eu estou explicando para vocês entenderem. Então o campo morfológico, ele não tem futuro, ele não é futuro, ele não é bola de cristal, ele só tá para questões que já foram, que já aconteceram dentro do seu sistema familiar, tá? Então eu vou começar por uma história aqui que eu vou contar de uma mulher que chegou para mim, para constelar, e qual que era o fato que ela queria constelar. Porque na constelação familiar, a gente já vem com as questões, a gente trabalha com a fenomenologia, a gente já trabalha com os fatos, a pessoa vem trazendo um fato para você. Qual que era o fato dessa mulher? Essa mulher é casada, ela tem 2 crianças, uma menina e um menino, e o casamento dela não tá indo bem, principalmente depois que os filhos nasceram, tá muito difícil, e ela falando que tá muito pesado. Tá muito pesado o casamento, tá muito pesado cuidar dessas crianças, tá muito difícil todo esse movimento. Então essa mulher chega trazendo todas essas questões e tá com a autoestima muito baixa, tá se sentindo feia depois que teve os filhos, esse casamento não está legal e financeiramente também não tá bom. E ela queria olhar para saber aonde o fluxo de vida dela está interrompido, em que movimento que essa vida está interrompida. Então eu vim trazendo para vocês a história dessa constelação, vou chamar ela aqui de Carolina. Vamos lá. Vou chamar ela de Carolina, que é uma pessoa, um nome aleatório, que não é o nome da pessoa, para vocês começarem a entender esse movimento. Então eu venho trazendo a Carolina para dentro do campo, né, que a gente coloca aqui no campo da água. E aí a Carolina e o marido da Carolina, né? Porque ela vem trazendo uma questão do casamento dela. Então vem entrando aqui. E aí quando entra no campo, o movimento é assim. O marido dela afasta um pouquinho e olha. E ela vai andando, afastando do marido, olhando pro cantinho de cá. Esse é o movimento dela. Que ela começa fazendo no campo, né? E a gente começa a olhar. Esse marido está olhando para ela, que a princípio ela disse que ele não estava vendo ela, mas o campo ele mostra os movimentos de alma, muito lindo isso. Então, eu vou explicar a constelação, eu vou explicar o movimento, depois eu explico tudo para vocês entenderem o que isso tem a ver, para a gente poder trabalhar a nossa autoestima. Então a gente vê nesse movimento da Carolina aqui, né? Esse marido dela veio e está olhando para ela e ela andou afastando desse marido, olhando para o lado de cá. E aí eu pergunto para ela como é que é a relação dela com o pai, com a mãe dela, que eu vejo aqui que ela tá olhando para os abismos da alma, ela tá olhando para outras questões ali, né? Então eu pergunto para ela como que é o movimento dela com a mãe e com o pai. E aí ela fala que a mãe dela era uma mãe muito insatisfeita, muito extremamente autoritária, ela era a filha mais velha, então a mãe dela ensinou, ela tinha que fazer tudo para a mãe dela, cuidava da casa, cuidava dos irmãos, cuidava de tudo, e nunca estava nada bom para a mãe. E ela tratava todo mundo com muita rispidez, era uma mulher muito rígida, e muito insatisfeita. E aí eu perguntei como é que é essa relação dela com o papai dela, né? E ela falou que ela gostava muito do pai dela e sempre ficava muito junto do pai. Então eu falei, então vamos colocar os seus pais aqui pra gente ver qual que é o movimento.
pelo que a gente consegue perceber aqui nesse campo, tem um movimento aí com seus pais. E aí eu vou colocar, primeiro eu coloco a mãe dela, e aí a mãe dela vem aqui, passa por trás dela e vem, fica aqui. Aí o marido dá mais uma mexidinha pro canto, assim, na hora que a mãe entra, dá uma estremecida na água, assim, que tá aqui como se estivesse na água, tá, gente? E o papai dela vem pra cá, olhando pra ela, assim, junta com ela, assim. Aí ela dá uma passadinha, assim, e aí o movimento fica esse aqui. Aí esse é o movimento. E aí a gente consegue perceber o que aqui nesse campo? Porque aí, gente, quando vocês não vão entendendo sobre o campo, quando está acontecendo a constelação, a gente começa a ter sensações e movimentos daquele campo. Então eu consigo perceber que nesse movimento, eu vou até virar para vocês verem, que aqui existe, então, entre os pais, ela, a mãe, o pai e ela, existe um movimento de triangulação. Que movimento é esse na constelação? Olha que bacana isso. Esse movimento é assim, quando a gente nasce, né, a gente é metade esse pai e metade essa mãe. E quando falta um deles aqui, a gente entra no movimento de triangulação para quê? Para compensar a falta deles aqui. Então, nesse movimento, que a gente vê que o pai dela ainda vira, olha mais um pouquinho aqui para ela, a gente consegue perceber que tem uma triangulação aqui. Que aqui ela tem uma questão com a mãe, né? Que ela tem uma questão de não aceitação com a mãe dela. E ela se coloca aqui maior do que a mãe, como se a mãe não fosse uma mulher suficiente para o pai. No caso aqui, ela é filhinha do papai, que a gente chama na constelação familiar. Ela fica nesse movimento com esse pai, como se o pai fosse um homem fraco. Ao mesmo tempo, ela idealiza esse homem, né? Que ela precisa proteger esse pai. Então, ela se coloca maior do que os pais. Ela entra na relação desses pais aqui para poder proteger esse papai dessa mamãe insatisfeita. Ao mesmo tempo de querer salvar esse pai, que esse papai é a vítima, ela é a salvadora e a mamãe é a cruel. Então, esse é o movimento de triangulação, né? A mamãe é a malvada, ela é a salvadora do papai e o papai é a vítima da mamãe. Então, esse é o movimento que ela está fazendo aqui. Então, eu consigo perceber. Então, aí, aqui a gente consegue ver o primeiro movimento aqui. Aonde que está a baixa autoestima dela? A baixa autoestima dela está aqui, a falta de conexão dela com a mãe. Por quê? Porque a nossa mamãe, ela é o nosso primeiro contato com o mundo, é quem carrega a gente dentro da barriga. A nossa mãe, quando a gente nasce, é como se a nossa mãe desse a vida pra gente, sabe? É como se ela tivesse pegado, a gente saísse da barriga da mãe e ela falava assim, aqui ó, toma aqui a vida pra você, né? O pai dá a semente e a mãe germina e deixa aquilo crescer dentro de você. Então, a nossa mãe é tudo que é interno, tudo que é dentro. É a mãe. Então, a nossa autoestima, a nossa relação com o nosso corpo, tudo isso tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe. E quando essa mãe é muito pequenininha dentro de nós, entende quando eu falei pra vocês que a mãe é pequenininha? Quando essa mãe é bem pequenininha dentro da gente, o que que acontece? A gente fica com a autoestima baixa, a gente não acha que a gente é suficiente, a gente fica naquele sentimento, né? Mesmo que aquela mãe é pequenininha dentro dela e ela fora do lugar dela, grande. Por isso que ela estava se sentindo pesada, por isso que estava tudo tão difícil para ela, né? Então ela precisa fazer um movimento de volta para essa mamãe, tá? Ela precisa diminuir, ela precisa entender que ela é filha, que dessa relação aqui desse pai e dessa mãe, ela fica só com a vida que existe, que ela tem. E ela é pequena. Quem é ela para achar quem o pai que ela é melhor do que a mamãe dela? Tá? Então ela vai fazer um movimento, aí a gente faz as frases de solução para trazer esse movimento, e tudo nesse movimento a pessoa que está sendo constelada, ela vai ser envolvida naquele sentimento. E aí ela fala com a mamãe, mamãe, você é melhor do que eu, você é minha mamãe, eu sou pequena, você é grande, você, eu vim através de você, metade de mim é você, eu vejo você, mamãe. Para mim é muito difícil, aí eu deixo ela falar toda a dificuldade dela com a mãe dela, né? De me sentir satisfeita, de não te agradar, de ter feito tudo para te agradar, de querer ser uma filha perfeita e não ter conseguido ser. E aí ela vai verbalizando tudo isso. E quando ela começa a verbalizar e olhar para toda essa dor, a Carolina, né, que eu falei o nome dela, dessa moça aqui, que a gente, né, que é o nosso nome fake, ela começa a chorar. E aquilo ali, ela começa a fazer um movimento de alma, de reconciliar com a mãe dela, né, de entender que a mãe dela não é perfeita, que ela também não é perfeita, e que ela não ia salvar a mãe dela, e que as questões da mãe dela vinham muito antes, a insatisfação da mãe dela vinha muito antes dela nascer, que não tinha nada a ver com ela. E ela começa a trazer esse movimento de cura dentro dela, de reintegração dessa mãe, de deixar essa mãe ter um espaço que ela precisa ter dentro dela aqui. E olhar para esse papai, falar aqui pro papai que essa é a esposa do papai, que essa é a mulher que o papai escolheu,
que ela não pode fazer nada, que é a escolha do papai, que o relacionamento, não, é isso, a história aqui desse relacionamento ela é muito pequena, e ela precisa cuidar da vida dela, ela precisa olhar para a família dela, ela precisa cuidar do casamento dela, e ela tá se sentindo pesada e ela não tá olhando. Tá vendo o movimento dela? E o marido dela ainda vira aqui, olha pra ela e ela não olhando, porque ela tá aqui, nesse movimento, né? Trazendo esse movimento aqui de olhar pra isso. Então, na hora que a gente vai fazendo todo esse movimento aqui, para essa cura, é simples a constelação, mas é muito profundo, tá vendo? Tipo uns bonequinhos, porque a água ela vai movimentando e a pessoa vai chorando e o movimento vai sendo feito. E aí, na hora que ela faz toda essa reverência, faz todo esse movimento, ela traz essa mãe para dentro dela, faz todo o movimento de integrar essa mãe dentro dela, né? De trazer esse pai, essa mãe. Eu falo para ela: agora você tá inteira para você olhar pro seu marido, para ver se você escolhe estar com esse marido ou se você não escolhe estar com ele. Que esse é o movimento que ela vai fazer. Então ela faz essa reverência para esses pais aqui, e aí eu vou tirar esses pais para ela poder fazer o movimento dela de novo, igual em relação. E na hora que eu tiro, o campo vai se movimentando, e aí o marido dela aproxima mais um pouquinho dela, se ela fica meio de ladinho, assim. Eu coloco o relacionamento, e o relacionamento vem aqui meio assim pro meio dos dois. E aí eu peço ela para falar pro marido dela, né? Que eu vejo você. Eu sinto muito porque eu não estava vendo você. Eu estava tão emaranhada com os meus problemas que eu não estava conseguindo ver você. E por que isso acontece, gente? Porque muitas vezes a gente fica esperando o outro que eles satisfaçam questões que a gente não resolveu lá na nossa esfera doméstica. Porque era essa questão dela com a mãe, de não ter satisfeito a mãe, de querer proteger o pai, isso estava interferindo na vida dela, no relacionamento. Porque o que vocês não resolvem na esfera doméstica de vocês, vocês vão levar para a esfera social, no relacionamento de vocês. E o que a gente via aqui no campo, não era que o marido dela não olhava para ela, que ela não olhava para o marido dela, porque ela estava emaranhada ali com as questões do pai. É como se ela tivesse de costas para a vida. E aí eu coloco até os filhinhos aqui, nesse campo, eu coloquei, aí os filhinhos entram aqui assim, muito bonitinhos, as crianças, né? E ela vai fazer esse movimento com esse marido. E eu falo: olha pro seu marido, qual que é o sentimento que você tem em relação a ele? E aí ela vai trazendo todo esse sentimento, vai respirando e vai reintegrando tudo isso e começa a olhar para esse homem, né? E ela fala para ele que ela vê ele, eu vejo você. Que na constelação familiar a gente usa muito esse eu vejo você, porque a gente vê a pessoa além do que ela é, né? O que a gente faz com esse amor dessa pessoa que chega até a gente, né? A gente precisa olhar pro amor dela da forma que chega, não dentro das nossas idealizações, das nossas ideias idealizadas do outro, né? O outro, ele é só o outro. E a gente entender que a gente precisa resolver as nossas questões aqui na esfera doméstica pra gente entender que a gente já vem feliz de casa. E aí ela consegue fazer esse movimento aqui em relação ao marido, a família dela, que bonitinho. E a constelação assim, ela até termina assim, meio tortinha, assim, a água meio movimentada assim, e a família toda junta. E aí, como que é esse movimento? É um movimento que foi do dia para o outro? Não. Essa mulher teve que ir voltando, se reintegrando com tudo isso, olhou para o que ela não estava conseguindo ver, olhou para as questões que estavam ocultas dentro do sistema dela, que tinha a ver lá com a falta da mãe, com ela querer ocupar o lugar da mãe lá com o pai, para ela poder reintegrar a vida dela aqui e fazer esse movimento de volta para o marido, para a família, para casa. Foi uma coisa que ela fez da noite pro dia? Não, gente, porque esse movimento da gente olhar para nós, olhar para nossa estima, é um movimento constante. É um movimento que a gente sempre vai estar fazendo e olhando para tudo isso. Mas eles estão casados, eles estão juntos, esse casamento hoje está mais fortalecido, essas crianças estão aqui dentro dessa família crescendo. Você pensar que um movimento que ela ainda estava olhando para uma questão dela lá de infância, estava interrompendo o fluxo da vida dela total, o casamento dela. E uma constelação que ela fez, ela pode reintegrar esse movimento aí com o casamento dela, né? Com o marido dela, com os filhos dela. E ela, por que estava difícil? Por que estava pesado? Porque ela estava fora do lugar dela. Então eu tô explicando essa história dessa pessoa, dessa constelação, que eu quero que vocês vão trazendo isso para vocês. Vocês vão pensando isso na vida de vocês. Será que eu tô fora do meu lugar? Será que eu olho para minha mãe? Como é que eu tô olhando para minha mãe? Como é que eu tô recebendo meu pai? Vamos olhando para isso. Será que eu tô cindida dentro de mim? Como que tá a minha unidade, né?
Como é que está o meu ser? Como é que está a minha estima dentro disso? Porque todos os nossos movimentos são de amor, mas se você movimenta nesse movimento de amor para onde? Porque o movimento de amor dela era onde? Era um movimento de querer salvar os pais, era um movimento de fora do lugar dela, por isso que estava tão pesado para ela o casamento, por isso que estava tão pesado para ela a vida, porque ela estava fora do lugar dela, porque aqui agora ela não precisa ser mãe do marido dela. Ela pode ser esposa, ela pode dividir as tarefas com ele, ela pode conversar, ela pode comunicar, ela pode falar o que ela precisa, porque muitas vezes, né, que tem mais mulheres, elas querem que os homens adivinhem o que elas querem, quer que os homens adivinhem o que ela está pensando. E quem adivinha as coisas da gente, é só a nossa mãe. E o nosso pai, a nossa mãe que adivinha. Não é sua mãe que leva o casaco, o que você quer comer, o lanche, isso é coisa de mãe. Então quando vocês estão esperando, é porque ele não cuida de mim. Quem cuida de você é seu pai, né? Não é seu marido. Ele vai cuidar de você. Até pode escolher um homem que te protege e tal, mas cuidar, quando a pessoa verbaliza assim, você já pode olhar para trás ali que tem alguma questão ali precisando de um cuidado, de um pai. No caso daqui que eu trouxe para vocês, é uma questão com a mãe. Então acho que ela estava maior, grande, né? Longe, grande, longe e rígida. Né? Longe ali da mãe, longe, afastado dessa mãe, né? E se sentindo maior do que essa mãe, né? E muito rígida. Isso estava criando muita rigidez na vida dela e que impede dela levar a vida para frente. É como se ela estivesse de costa para a vida, olhando para trás e não consegue olhar para frente. E aí é impossível que os relacionamentos fluam. Então, trazendo primeiro esse primeiro exemplo, para vocês entenderem que eu falei, eu quero falar de autoestima, mas como que eu vou falar disso? Nada como uma prática, para vocês entenderem que eu acho que um pouquinho cada um vai identificando alguma coisa aí, tá? Que a nossa mamãe é esse movimento que a gente faz para dentro. O nosso papai é o nosso movimento que a gente faz para o mundo, a gente faz para fora, né? Essa força masculina e a confiança, o nosso posicionamento, né? Quando, por exemplo, no processo de venda, você vai com o movimento da sua mãe, o feminino, né? Você vai trazer a pessoa, vai conversar, vai contar, para você fechar um negócio, energia o quê? Então, uma energia masculina. Você vai trazer o masculino. Então, se você integra tudo isso, você tem sucesso. E se você integra tudo isso dentro de você, você está onde? Na sua identidade. Foi o que aconteceu aqui com a Carolina, né? Nossa personagem. Que essa menina, hoje, ela pode estar com o marido dela inteira, porque ela está na identidade dela, ela pode ser ela. E não precisa de ficar repetindo padrões. Porque quando vocês, gente, estão repetindo padrões de família, estão muito nas compensações, vocês não estão na identidade toda de vocês. Mas é que compensar, a gente sempre vai estar continuando uma história, mas como que a gente está fazendo esse movimento, né? Se você está fazendo esse movimento na dor, você não está olhando para a vida. Se você está fazendo esse movimento no amor, você está olhando para a vida e está fazendo a vida chegar até você e você passar essa vida para frente. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Essa história linda aqui dessa moça, está feliz da vida aí com os filhinhos dela, com o casamento, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Então, esse movimento é igual para todo mundo? Não. Cada constelação é uma, cada movimento de campo é uma, e a gente trazendo as questões de cada um, né? Assim, eu tô falando de uma pessoa, porque do sistema, se qualquer um de vocês que for fazer uma constelação, vai ser diferente, mas tem muitas questões que vocês já podem ir olhando e entendendo. Quando a gente está falando de estima, quando a gente está falando de relacionamento, aí eu quero trazer para vocês uma chavinha de ouro, né? O que vocês fazem com o amor do outro, né? Com o amor que o outro sente por você, como que vocês recebem? Porque muitas vezes, às vezes a gente quer que seja de um jeito e esse amor não chega do nosso jeito, aí a gente rejeita, né? A gente rejeita o outro, a gente não recebe o outro. É sobre tomar o amor, né? A gente tomar o amor do outro. O que é tomar o amor, né? É receber do jeito que vem. Quando eu falo assim, eu vejo você, é você olhar para aquela pessoa e receber ela como ela é. Porque se a gente é inteiro, se a gente está na nossa unidade, a gente já está feliz, a gente já está completo. Então não precisa de ninguém completar a gente, é só para somar. E é isso que são os relacionamentos, a gente somar um com o outro, para a gente criar mais no planeta. Então, em relacionamento, gente, cada um cuida de si e os dois cuidam do relacionamento, né? Esse amor pelo outro é sobre isso. Você cuidando das suas questões, lá da sua esfera doméstica, para você poder ir para frente, cuidar do seu relacionamento. Mas não querendo que o outro te traga algo que você queria lá da sua mãe. Você quer ser visto por quem? Nesse caso aqui, pela mamãe.
a mamãe insatisfeita, a mamãe que não acha tudo ruim, e aí ela vai ficando insatisfeita igual a mãe. Porque para essa mãe existir dentro dela, e ela recusa tanto a mãe, o que ela vê da mãe dela é o quê? A insatisfação, essa menina, né? Que a gente trouxe aqui. O que ela olha para a mãe dela? A insatisfação. O que ela foca na mãe dela é o quê? A insatisfação. E o que ela vai ser? Insatisfeita igualzinho a mãe dela. Porque para a mãe dela existir dentro dela, aí como que a mãe dela existe dentro dela? Como que ela olha para a mãe dela? Insatisfeita. Então como que a mãe existe? Por isso que a gente repete padrão, tá? Por isso que a gente fica igual. A gente fala assim, quem eu rejeito, quem eu critico, eu fico igual. Por isso. Porque para o pai existir ou para a mãe existir, o que a gente faz? A gente rejeita, o que a gente rejeita, a gente repete. Porque a única coisa que a gente via, ela via naquela mãe era o quê? Insatisfação. Ela fica como? Insatisfeita igual a mamãe. Mas quando ela olha para a insatisfação da mãe e permite que a mãe seja como foi, recebe a vida da mãe, ela pode deixar de ser insatisfeita, ela pode fazer diferente, ela pode ficar satisfeita igual o pai, ela pode ser menos insatisfeita, né? Um pouquinho insatisfeita igual a mãe, existir dentro disso, igual eu falei no início, ter essa existência aí, existir dentro disso, tá? Então, esse é um exemplo que eu trouxe com o movimento, a questão com a mamãe. Claro que o movimento de constelação, gente, eu estou trazendo exemplos aqui, tem movimentos que não é só sobre mãe e pai, tem avós, segredos de família, é muita coisa, né? A constelação familiar, ela abrange muita coisa, mas como dentro desse tema aqui, que eu quis trazer, tem pessoas também que não conhecem a constelação familiar, eu quis trazer constelações para vocês entenderem também os movimentos, né? Entendemos que constelação que aparece os abortos, filhos que morreram, pessoas que foram assassinadas. A constelação familiar é muito profunda. Mas aqui nessa questão que a gente está trazendo sobre a autoestima, eu quero trazer bem claro essa unidade de vocês, né? Essa mãe e esse pai equilibrado dentro de vocês. Como que isso funciona? Então eu vou trazer uma segunda constelação, que é um outro olhar, que algumas outras pessoas aqui vão se identificar, que é uma menina que fala que ela não tem relacionamento, não consegue, é uma moça até nova, que os relacionamentos dela não dá certo, ela só se envolve com homens ausentes, isso que é a queixa dela era essa. E aí ela fala que ela só envolve com homens ausentes, homens que não dão muita atenção para ela, homens que não estão disponíveis, nunca estão disponíveis para namorar, ou tá em outro relacionamento, ela sempre se envolve com homens, e ela também vem trazendo uma queixa assim, de depressão, muito triste, se sentindo muito vazia, procurando um tratamento, tá fazendo um tratamento, estava fazendo um tratamento de depressão, quando essa menina chegou até a mim. Então, quando ela chegou para fazer a constelação, então vamos dar o nome dessa menina aqui de Ana, né? Vamos falar. A Ana chega para constelar, então, olhar para essa questão, para esses homens ausentes, para essa depressão, para esse vazio, né? Para essa insatisfação dela, essa tristeza que ela vem trazendo na vida. Então a gente coloca a Ana no campo, né? Lembrando que era como se fosse uma arma, tá? A gente vai abrir o campo da Ana e a Ana chega, ela entra um pouquinho no campo e vira de costa. Aqui muito rapidamente ela entra de costa. Aí eu pergunto pra Ana como que é a relação dela com o pai e com a mãe dela. A gente sempre vai começar do pai e da mãe. E aí ela fala que a mãe dela, ela foi criada, ela cresceu ela e a mãe. Aí eu falei, pronto, então vamos colocar sua mãe. Eu falei, você dá bem com sua mãe? Sim, dou muito bem com minha mãe. E aí a gente coloca essa mamãe, a mamãe entra e fica aqui bem assim, juntinha dela aqui no campo. E eu falei, e o seu papai? Ela falou, olha, meu pai, ele separou da minha mãe quando eu era muito pequenininha. E ele, assim, eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos, ela não sabia nem a idade direito. E ele não foi um pai presente, ele sempre foi um pai muito ausente. Assim, eu via ele, mas de tempo em tempo, eu não tenho lembrança muito do meu pai na minha infância. E a minha mãe foi mãe e pai, foi minha mãe e meu pai, assim, nem fez muita falta meu pai. Porque minha mãe fez tudo, minha mãe trabalhou, minha mãe cuidou de mim, então eu e minha mãe temos um relacionamento muito bacana. E meu pai, então, praticamente não existe isso. Eu falei, então tá. Então aí eu pergunto, né? Então seu pai era ausente? Ela falou, sim, meu pai era ausente. Meu pai foi um pai ausente. Eu falei, então vamos colocar o seu papai no campo. E na hora que eu coloco o papai dela no campo, gente, a água dá uma tremida, ela dá uma movimentada assim para trás, o pai fica parado e ela fixa o olhar nesse papai dela. E aí fica muito claro aqui esse movimento do campo, né? Eu vou mostrar assim para vocês, a mamãe tá aqui.
esse movimento do campo aqui, que quem são esses homens ausentes que a Ana traz? Quem que ela está buscando nesses homens ausentes? O papai dela, né? Filhas de pai ausentes tendem a criar relacionamento com homens ausentes. Porque o que ela tinha desse pai? A única coisa que ela tinha desse pai era a ausência, era a falta. Ela mal conhecia o pai dela, não convivia com o pai dela, né? Ela sentiu muita falta desse pai. Por mais que ela diga que ela não sentiu falta, que a mãe dela foi mãe e pai, mas fez, porque na hora que ele entra no campo, olha aqui, o campo mostra, ela olha fixamente para esse pai dela. E esse vazio dela aí, da depressão, é o quê? A falta do pai dela dentro dela, né? É o vazio que ficou pela falta desse pai. E para esse pai ter um espaço dentro dela, né? Porque ela ficou com muita mãe e pouco pai dentro dela. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Então, eu espero estar sendo bem clara para explicar isso tudo para vocês. Então, como esse pai ficou muito pequenininho dentro dela, o que ela tinha do pai? Como que ela podia preencher o espaço do pai dela? Com a falta. Com a falta. Faltando coisas para ela, faltando espaço dentro dela, faltando homens para ela, né? Faltando homens disponíveis para ela. Era a forma que o pai dela existia dentro dela. O pai dela existia dentro dela onde? Na falta. Olha aqui. Olha isso, gente. E o que é o pai? Né? O que representa esse pai? O pai é o mundo, é o posicionamento, é a sua constância, é você fazer as coisas. E essa menina totalmente parada, né? Fechada para a vida, depressiva, triste, com relacionamentos que não vai nada para frente, nada anda, né? Porque o pai é como se fosse as pernas, né? Ele leva tudo para longe, ele faz as coisas acontecer. E o pai ali, ela sem esse pai dentro dela. E qual que é o movimento que ela faz aqui, né? Ela precisa olhar para esse papai, que ela já está no caso olhando, que a alma dela olha profundamente para essa falta do pai. E aí eu peço ela para falar que ela sentiu falta do pai. E pedir para ela falar o que ela sentiu falta daquele pai. A gente traz para a pessoa olhar para a dor. A gente só pode atravessar quando a gente olha para a dor. Para aquela dor que a gente não olhou, né? Que ela não olhou a vida toda. E aí ela vai falar, pai, você fez muita falta. Eu falo, quando que seu pai fez falta? Ah, ele fez falta quando eu fui para a escola, ele fez falta no dia dos pais na escola, ele fez falta quando eu queria namorar e eu não tinha ninguém para me defender, ele fez falta, e ela foi falando onde que aquele pai foi fazendo falta e começa a chorar, porque aquilo ali realmente era uma dor que estava dentro dela, que existia dentro dela. E ela foi falando de todas as faltas que esse pai fez para ela, né, sentindo essa falta, olhando para essa falta. E quando ela começa a olhar para esse pai, eu começo a trazer para ela o olhar que o pai dela fez falta, mas ele não precisa existir dela dentro da falta, porque de alguma forma ela tem um pai, porque senão ela não estava viva, né? Foi a forma que a vida chegou para ela, o preço que a vida custou para ela, apesar que tenha sido muito doído, mas ela tinha um pai. E aí eu falei para ela assim, fala que você tem pai, fala assim, eu tenho pai. E aí ela olhou para mim assim, que ela estava chorando e falou, eu tenho pai. Ai, isso é leve. Nossa, eu tenho pai. Você tem pai, olha aqui seu pai. Ele não estava com você, mas você tem pai, você é esse pai. E aí eu falo, repete, até esse pai fazer parte dentro de você, até esse pai poder preencher dentro de você, existir dentro de você. E aí ela foi falando, eu tenho pai, e chorava, e chorava, e chorava, e foi sentindo leve. Eu falei, até você ficar leve. E ela foi ficando leve. Aí eu pedi pra ela fazer um movimento em relação à mãe, né? Porque a mamãe dela que cuidou dela e a gente tem uma grande fidelidade com essas mamães da gente, né? Ela falou, mamãe, eu também sou filha dele. Eu sou 50% sua filha e 50% ele. Então eu tenho pai, eu tenho mãe, mas eu também tenho pai. Você fez tudo que você podia, mas eu tenho pai. Você foi a minha mãe e eu tenho pai. E ela foi falando, nossa, como tá ficando leve tudo isso, né? Eu falei, porque agora você tendo pai, você pode deixar esse espaço dentro de você ser preenchido, a gente pode soltar esse movimento depressivo, todas essas tristezas. E aí eu coloquei o relacionamento, que é um coraçãozinho assim no campo, bem bonitinho. E aí na hora que entrou assim, o relacionamento veio ficar bem pertinho dela assim, né? Ela já estava aberta para poder se relacionar. E aí eu peço ela para falar que ela estava aberta para novos relacionamentos, que ela estava aberta para relacionar com homens mais disponíveis, porque agora ela tinha pai. Ela não tinha que existir, que o pai dela não precisava existir dela, dentro dela, na falta.
Essa foi a constelação dela, muito linda. Que essa menina, graças a Deus, hoje não é mais depressiva. Olha que linda, né? E ela tá namorando, encontrou um rapaz bacana e tá no processo de namoro e tá fazendo o movimento dela da vida. Olha que lindo, gente, que cura, né? Uma constelação poder trazer isso pra ela, né? Sair da depressão, poder, né, sair desses relacionamentos aí ausentes e poder encontrar um parceiro, não sei se ela vai casar com ele ou não, mas eu sei que ela tá fazendo o movimento dela da vida viva, né? Que a vida não tem ponto de chegada, a vida é viva. Então, esse segundo exemplo que eu vim trazendo para vocês entenderem também como que é a falta do pai. Que eu quis trazer desse movimento cindido, né? Que no caso, no primeiro caso da Índia Carolina era a falta da mãe. Nesse movimento aqui era a falta do pai. Então, o que acontece aqui? Totalmente cindido, né? E a pessoa tá sem a identidade dela, de alguma forma adoecida, né? De alguma forma sofrendo, de alguma forma com todo esse movimento aí interrompido na vida, olhando para esse amor aí que não veio. Então, é sobre isso que eu queria trazer para vocês pensarem e se reconectarem com tudo isso dentro de vocês, né? O que tá maior aí dentro de vocês? Se essa mãe tá muito grande, esse pai pequeno, ou se esse pai tá grande demais e a mãe pequena, ou se esses pais, as críticas de vocês em relação aos pais de vocês tá muito grande, né? E vocês estão se colocando maiores que esses pais. Então, assim, pensem nisso, tragam isso para vocês quando vocês pensam em movimento de estima. Porque quando a gente está inteiro, a gente pode estar com a nossa estima inteira também. Porque quando a gente não gosta de alguma coisa da gente, sabe? Não é só o que a gente não gosta da gente, né? Isso conta algo sobre a gente. Por exemplo, se você, às vezes você não gosta, por exemplo, meu braço é muito gordo, por exemplo, né? E aí você olha, isso conta alguma coisa sobre o seu sistema. Da onde que vem isso, né? Quem tinha braço gordo no seu sistema? Às vezes, por exemplo, sua avó tinha os brações. E aí, quando você rejeita uma parte do seu corpo ali, que era uma parte da sua avó, por exemplo, você não tá deixando isso compor você. Quando, por exemplo, você não gosta de um cabelo. Gente, isso diz muito sobre a gente, sabe? Essas partes que a gente não gosta. Porque cada parte, eu vou dar um exemplo meu aqui, cada parte do meu corpo é um pedaço. É uma coisa que me compõe, tá dentro do meu DNA. E quando eu não tô olhando para isso, eu não tô vendo isso, por exemplo, os dentes, né, da gente representam muito a nossa ancestralidade. E o que as pessoas hoje em dia fazem? Elas tira, né, os dentes, colocam os dentes tudo de porcelana, ou raspa, sei lá, com os dentes. O que isso quer dizer? O que isso conta, né, sobre essas pessoas? Por exemplo, eu sou muito parecida com a minha avó paterna. A minha avó paterna sempre foi muito assim, igual eu, assim, grande, expansiva. E eu sempre achei minha avó muito linda, sabe? Eu sempre gostei muito da minha avó. E aí hoje eu me vejo, as pessoas falam assim, nossa, você é uma das netas que mais parece com a sua avó. E, gente, eu fico tão feliz porque eu achava minha avó tão linda, tão maravilhosa. Ela tinha uma bunda muito grande, assim. Eu achava ela super exuberante. Fiquei igual ela. E gosto de ser igual ela. Eu fico feliz de ser. Isso me compõe, isso sou eu, né? Isso é muito lindo. Então, e o que você não gosta em você? Olha pra isso, gente. Qual parte de você que vocês não gostam? O que isso está dizendo aí dentro do seu sistema familiar? Pensando dentro dessa visão sistêmica, o que vocês não estão olhando, né? Assisti uma aula semana passada falando também sobre essa questão. Por exemplo, os negros não gostam muito dos pés. E por quê, né? Isso conta sobre a história deles. Porque onde que ficava a marca da escravidão, né? Ficava marcada onde? Nos pés deles. Achei isso super legal quando eu vi nessa aula da minha professora falando sobre isso. Eu falei, realmente, essas partes do corpo que a gente não gosta diz muito pouco sobre a gente. E quando a gente não tá nessa insatisfação, nessa estima, né? Eu não gosto, é porque eu sou muito baixa, é porque eu sou muito alta, é porque eu sou muito magra, é porque eu sou muito gorda, é porque meu cabelo é assim, meu cabelo é assado, meu nariz. E o que a gente está querendo falar com isso? Que parte nossa que nós não estamos integrando? Que vida é essa que está chegando até a gente que a gente não está recebendo na totalidade? Então vamos olhar para isso, gente. Vamos olhar para vocês nos relacionamentos, né? Quando a gente achar que a gente é menos do que o outro, a gente não é nem melhor, mas também a gente não é pior do que ninguém. Que a gente falando aqui de baixa autoestima, a gente não é nem melhor nem pior. O que a gente trabalha aqui e o que a gente está fazendo aqui hoje também não faz a gente ser melhor nem pior do que o outro. A gente está trazendo para vocês clarezas, consciências. A constelação familiar trabalha dentro das consciências, para a gente ter consciências mais amplas, para a gente olhar para onde a gente não está vendo, a gente olhar para movimentos que não estão sendo vistos, que a gente só pode mudar o que a gente consegue ver.
A gente só pode olhar as direções que a gente não está vendo. E é sobre isso que eu vim trazer para vocês hoje. Então, o que vocês estão percebendo? Aonde vocês não estão vendo? Para vocês poderem fazer o movimento de vocês para o mais, fazer o movimento de vocês para a vida. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, aproveitem. A teacher. Se alguém ficou com dúvida também pode perguntar, porque tem gente aqui que não conhecia a constelação. Então vocês entenderam? Que bom. Eu tento trazer com a maior clareza possível. Que eu sei que é um assunto confrontante, é um assunto diferente, né? Muito novo para algumas pessoas. Mas eu espero ter podido contribuir com vocês. Fico muito feliz de ter vocês comigo, ter vocês no grupo junto de mim, que eu tô sempre aí trazendo, tá? Sempre novidades, sempre coisas boas para caminhar para o mais para vocês, todos vocês. Então, um beijo grande, muitíssima gratidão a todos vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui até o final, assistiram, todos ficaram aqui até o final. Muita gratidão. Um beijo no coração de todos vocês.